O maior julgamento da história estava se formando. O ser criado mais majestoso estava entrando com uma ação judicial contra seu Deus Criador perfeito. Lúcifer, filho da manhã, encheu-se de orgulho por sua beleza, sabedoria e glória. Lembre-se, ele é o general 5 estrelas da hoste celestial. Esta manhã vamos espiar através de janelas inspiradas para ver o que aconteceu antes do primeiro ser humano existir e que determina o que está acontecendo hoje. Primeiros Escritos, página 145. Mas quando Deus disse ao seu filho, façamos o homem à nossa imagem, Satanás ficou com ciúmes de Jesus. Ele queria ser consultado sobre a formação do homem e, por não ter sido, ficou cheio de inveja, ciúme e ódio. Estava acabado conosco. Tudo começou por causa do plano de Deus de criar você e eu à sua imagem. E Satanás, Lúcifer, tinha ciúmes de Jesus. Jesus era seu alvo. Para conter esse golpe palaciano em formação, o Pai convocou uma assembleia de toda a hoste celestial e explicou claramente que o Filho estivera com ele desde toda a eternidade, igual em onipresença, onisciência, poder e autoridade. E enquanto Lúcifer e todos os outros anjos ouviam, Lúcifer se convenceu que estava certo, que era verdade, e ele quase se rendeu ali mesmo ao Pai Celestial. Mas seu orgulho o deteve. Ele tinha ido longe demais, tinha falado demais, não podia voltar atrás sem perder a credibilidade. Ele ficaria humilhado e ele teve que se levantar e dizer o que tinha a dizer. Então reuniu os anjos e lhes disse quão injusto era Deus impedi-lo de participar de seus conselhos secretos. História da Redenção, página 14. Como alguém magoado, ele relatou a preferência que Deus dera a Jesus à negligência de si mesmo. E então ele declarou que, se necessário, tomaria o trono de Deus à força. Ele o faria. E é claro que anjos leais correram até o Pai com esta notícia. História da Redenção, novamente, página 17. Eles encontraram o Pai em conferência com seu Filho amado para determinar os meios pelos quais, para o bem dos anjos leais, a suposta autoridade de Satanás poderia ser derrubada para sempre. O grande Deus poderia ter imediatamente lançado esse arqui-enganador do céu, mas esse não era seu propósito. Ele daria aos rebeldes uma chance igual de medir força e poder com seu próprio Filho e seus anjos leais. Nessa batalha, cada anjo escolheria seu próprio lado e se manifestaria a todos. Escolha, aí está, este é o ponto principal, o princípio fundamental de Deus e do universo. Livre escolha, nunca force, nunca coerção. Escolha baseada em evidências. Escolha de consciência. Essa é a imagem de Deus, meus amigos, o presente precioso que nos foi dado. Novamente, a partir da história da redenção, todas as hostes celestiais foram convocadas a comparecer perante o Pai para que cada caso fosse determinado. Satanás, sem pudor, manifestou sua insatisfação com o fato de Cristo ser preferido a ele. Levantou-se e orgulhosamente insistiu que deveria ser igual a Deus, ser levado a uma conferência com o Pai e compreender seus propósitos. Então, Satanás, exultante, apontou para seus simpatizantes que compreendiam quase metade de todos os anjos. Quase metade dos anjos. E ele exclamou: estes estão comigo, vocês vão expulsar estes também e fazer um vazio no céu. Ele então declarou que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pela força da força. Ele tinha muita coisa a seu favor, ele era muito persuasivo, e ele tinha quase metade dos anjos de Deus com ele. Isso nos leva ao primeiro lugar na Bíblia em que começamos a ler a história, Isaías capítulo 14.
Isaías capítulo 14 descreve essa experiência expressa em uma linguagem que nem sempre é clara, mas é uma descrição do que aconteceu no céu. Isaías 14, começando com o versículo 13. Pois tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, e subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí está. Foi isso que causou o início do grande conflito, como o conhecemos hoje. Isso nos leva ao próximo texto em nossas Escrituras. Está bem distante no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12. Temos apenas algumas dicas, apenas alguns lugares nas Escrituras onde esses eventos iniciais são descritos. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, talvez o versículo mais triste de toda a Bíblia. Ainda mais triste que a decisão de Adão e Eva. E houve guerra no céu. Inacreditável. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram. Nem mais o lugar deles foi encontrado no céu. O lugar mais triste em que já li sobre o que aconteceu. O que aconteceu logo depois é muito significativo, pois revela o caráter de Lúcifer e de Cristo. Novamente, Escritos Antigos, página 146. Depois que Satanás e aqueles que caíram com ele foram expulsos do céu, e ele percebeu que havia perdido para sempre toda a sua pureza e glória, ele se arrependeu e desejava ser reintegrado no céu. Ele estava disposto a assumir seu devido lugar ou qualquer posição que lhe fosse designada. Mas não, o céu não deve ser posto em perigo. Todo o céu poderia ser arruinado caso ele fosse levado de volta, pois o pecado se originou com ele e as sementes da rebelião estavam com ele. Tanto ele quanto seus seguidores choraram e imploraram para serem levados de volta ao favor de Deus. Veja só, temos arrependimento. Ouvimos choro e súplicas da parte de Lúcifer e dos anjos que o acompanharam. A batalha havia sido perdida, e eles viram o que haviam perdido e lamentaram. Certamente isso foi o suficiente. Deus não os receberia de volta em sua presença? Você consegue entender por que havia perguntas nas mentes dos anjos que permaneceram ali por um bom tempo, enquanto observavam isso? História da Redenção, página 25. Satanás tremeu ao contemplar sua obra. Onde ele está? Não é tudo um sonho horrível? Você consegue imaginar os pensamentos de Lúcifer? Ele está excluído do céu. A perda de todos os privilégios do céu que ele sofrera parecia insuportável. Ele desejava recuperá-los. O que ele desejava recuperar? Os privilégios do céu. Seu corpo imponente tremia como se estivesse sob uma tempestade. Um anjo do céu estava passando. Ele o chamou e implorou por uma entrevista com Cristo. Foi-lhe concedida. Então, ele relatou ao Filho de Deus que se arrependia de sua rebelião e desejava novamente o favor de Deus. Estava disposto a assumir o lugar que Deus lhe havia designado anteriormente e estar sob seu sábio comando. Cristo chorou. A desgraça de Satanás. Temos muito choro acontecendo aqui, não é mesmo? E agora é Cristo. Cristo chorou diante da desgraça de Satanás, mas lhe disse que as sementes da rebelião ainda estavam dentro dele. Quando Satanás se convenceu plenamente de que não havia possibilidade de ser reintegrado no favor de Deus, ele manifestou sua malícia com ódio crescente e veemência ardente. Você consegue entender por que Jesus chorou ao dizer: não podemos aceitá-lo de volta? Por quê? Porque ainda há algo lá no fundo de você que não foi purificado.
E assim que Satanás viu que aquela era uma decisão final, lemos malícia, lemos ódio, lemos veemência ardente, as sementes da rebelião. Meus amigos, há uma diferença enorme entre arrependimento exterior e choro. E entrega do coração e fé de que Deus sabe o melhor. É muito fácil para nós vermos o quanto erramos e dizer, sinto muito e gostaria de poder fazer tudo de novo. Mas a rendição e a fé dizem que Deus faz o melhor, eu não me importo com o que acontece comigo, você sabe o que é melhor e eu colocarei em suas mãos. Esse é um espírito diferente. Você vê, Lúcifer estava arrependido porque perdeu seus privilégios e seu futuro. Alguns de nós nos arrependemos por isso. Essa é a nossa motivação. Se Lúcifer estivesse realmente arrependido, ele não teria rendido seu espírito centrado no olho? Eu acenderei e direi, tudo o que você quiser é minha vontade, mesmo que eu não possa retornar à sua presença. Bem, por que Lúcifer se concentrou em fazer Adão e Eva pecarem? A história da redenção nos conta um pouco mais, página 27. Se Deus fizesse alguma provisão pela qual eles pudessem ser perdoados, então ele e todos os anjos caídos estariam em condições justas de compartilhar com eles a misericórdia de Deus. Satanás sabia que Deus era misericordioso e teve um palpite. Que Deus providenciaria uma maneira de Adão e Eva retornarem se pecassem, e isso permitiria que ele também retornasse. Lembrar do desejo de Satanás de retornar ao céu é um fator-chave em tudo o que acontece no grande conflito daquele ponto em diante. Tudo. Alguém disse muito bem que, na resposta final e definitiva de Deus ao problema do pecado, há questões a serem consideradas que são mais amplas e abrangentes do que a minha salvação pessoal. Para o panorama geral, para a segurança eterna de toda a criação, Deus terá fornecido uma resposta abrangente que lida com as raízes, bem como com as consequências da rebelião. Veja bem, esta é uma questão importante. O universo está em jogo. Não se trata apenas de mim, não se trata apenas de você. Educação, página 190. O estudante, espero que todos sejamos estudantes, deve adquirir conhecimento do grande tema central das Escrituras. Qual é o grande tema central de toda a Escritura? O propósito original de Deus para o mundo, o surgimento do grande conflito e a obra da redenção. Podemos falar muito sobre outros assuntos da Bíblia, mas esse é o tema. Se não o abordarmos, teremos perdido tudo. Ele deve compreender a natureza dos dois princípios que disputam a supremacia e aprender a traçar sua atuação através dos registros da história e da profecia até a grande consumação. Deve ver como essa controvérsia permeia todas as fases da experiência humana, como em cada ato da vida ele próprio revela um ou outro dos dois motivos antagônicos e como, queira ou não, está agora mesmo decidindo de que lado da controvérsia se encontrará. Será que nos damos conta disso? Será que nos damos conta de que cada pensamento da nossa mente, cada palavra da nossa boca, cada ação da nossa vida, estamos votando em um de dois princípios no grande conflito? É amor ou egoísmo? É isso. Ou os outros ou eu. E em tudo o que dizemos e fazemos, estamos dando esse voto. Estamos decidindo, estamos escolhendo o rumo que este universo deve tomar. Precisamos entender isso. Nenhuma decisão é neutra. Nenhuma decisão não tem nada a ver com Deus e Satanás. Existem dois grandes princípios e cada decisão importa. Meus amigos, Deus está em julgamento. Por mais de 6.000 anos, Ele vem enfrentando acusações e o universo está observando para ver como esse drama se desenrolará. Será que o amor, o fundamento da lei e do governo de Deus, acabará se mostrando mais forte do que o orgulho, a autoexaltação e a competição com os outros? Em Romanos 3:4, a versão em inglês de hoje diz: você deve ganhar o seu caso quando estiver sendo julgado. Isso se refere ao próprio Deus. Você deve ganhar seu caso quando estiver sendo julgado. Testemunhos, volume 5, página 474.
Satanás tem um conhecimento exato dos pecados que ele os tentou, isto é, a nós, a cometer. E ele os apresenta sob a luz mais exagerada, declarando: Deus me banirá e aos meus anjos de sua presença, e ainda recompensará aqueles que foram culpados dos mesmos pecados. Tu não podes fazer isso, ó Senhor, com justiça. Teu trono não permanecerá em retidão e julgamento. A justiça exige que a sentença seja pronunciada contra eles. Vê o que ele está dizendo? Tu pronuncias sentença contra mim. Eles fizeram exatamente as mesmas coisas. Você me mantém fora do céu e os acolhe, não há justiça lá. E lembrando novamente de quantos ele persuadiu em seus primeiros argumentos no céu. Seus argumentos são persuasivos agora. E esse é um argumento muito forte que ele apresenta contra o caráter de Deus. Falando cosmicamente agora, há algo muito mais importante do que a sua salvação ou a minha, ou a salvação de todos os que vivem neste pequeno planeta. A nova versão internacional traduz Romanos 3:4, para que vocês sejam provados como justos em suas palavras e prevaleçam em seu julgamento. Será que Deus estará certo? Eis a questão. Patriarcas e Profetas 68, o plano de salvação tinha um propósito mais amplo e profundo do que a salvação dos homens. Não foi somente para isso que Cristo veio à Terra. Não foi meramente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como ela deveria ser considerada, mas para vindicar o caráter de Deus perante o universo. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não apenas tornaria o céu acessível ao homem, mas perante o universo justificaria Deus e seu Filho em sua luta contra a rebelião de Satanás. É por isso que Cristo veio para vindicar o caráter de Deus. Só assim a reivindicação de Satanás ao céu pode ser silenciada. Bem, agora como Deus vindicaria seu caráter? Você sabe. Educação 263, a cruz, é uma revelação aos nossos sentidos embotados. Por quê? Porque Cristo teria que sofrer uma morte tão agonizante na forma mais cruel de tortura já inventada pelo mais cruel dos impérios romanos. Porque ele não podia simplesmente dormir, porque ele não podia simplesmente morrer rapidamente, porque uma morte tão lenta, horrenda e prolongada, por causa dos nossos sentidos embotados, meus amigos. Por causa dos nossos sentidos embotados, temos que ficar chocados com a realidade de quão profundo é o problema do pecado, quão fundo o egoísmo deles está no coração de cada um de nós, que de fato há assassinato em nossos corações, do qual não temos conhecimento. Uma revelação aos nossos sentidos embotados da dor que, desde o seu início, o pecado trouxe ao coração de Deus. Cada desvio do que é certo, cada ato de crueldade, cada fracasso da humanidade em alcançar o seu ideal lhe traz sofrimento. Cada fracasso. Pegue sua Bíblia, por favor, e abra em João capítulo 12. João capítulo 12. O exemplo supremo do contraste entre o amor de Deus e o ódio de Satanás. João 12, começando com o versículo 31. Agora é o julgamento deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Eu pensei que ele tivesse sido expulso há 4.000 anos. Ele tinha acabado de ser expulso da corte celestial. Ele voltaria imediatamente porque seu caminho seria provado correto. Era o que ele pensava. Ele não tinha sido expulso de forma alguma. Foi apenas fisicamente que ele foi exilado por um tempo. Mas agora o príncipe deste mundo será expulso. Como? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Como ele será expulso? Se a demonstração persuasiva de Cristo, do caráter amoroso de Deus, persuadir esta terra, os anjos vigilantes e todo o universo da retidão de Deus, do seu caminho e da sua vindicação, então o príncipe do mundo será expulso. E só então, um deslize, uma falha, e o príncipe deste mundo retorna ao céu, e ele assume o universo. É isso que está em jogo aqui.
E os anjos vigilantes finalmente veem que Satanás foi um assassino desde o princípio. Que ele teria destruído Deus no princípio, se pudesse, porque agora ele fez isso, e ele pensou que o estava matando para sempre. Finalmente ficou claro. Volte para Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Lucas 10, 18. Depois que os 70 retornaram de sua viagem missionária, ele lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Como e quando? Não há 4.000 anos. Isso foi apenas exílio. Agora, quando os discípulos, seres humanos fracos, saem e expulsam os anjos de Satanás das mentes e corpos de outros seres humanos fracos pelo poder de Jesus Cristo, é quando Satanás cai como um raio do céu. É aí que a queda se torna real. É aí que ela significa alguma coisa. Mas sabe de uma coisa? Por mais importante que a cruz seja para a compreensão disso, uma preocupação desmedida apenas com a cruz é uma distorção do Evangelho, porque a verdadeira cruz cristã não é um crucifixo no qual Jesus está pendurado. A verdadeira cruz cristã está vazia. Ele não está lá, ele ressuscitou. A cruz vazia é um símbolo do Senhor ressuscitado e do poder do nosso Cristo. A fé nos leva não apenas à cruz, mas através da cruz ao Senhor vivo, a quem todo o poder no céu e na terra foi dado, e Ele nos dará esse poder. Abram no livro de Hebreus, por favor, comigo. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Realmente cremos no que estamos lendo aqui? Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Acreditamos que temos uma fonte de poder no céu que possibilitará coisas impossíveis em nossas vidas e neste mundo, a pedido do humilde crente. Acreditamos que temos este grande sumo sacerdote no céu? Abra no capítulo 12 de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fazemos isso, o iniciador e o consumador? O qual, pela alegria que lhe fora enviada, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Veja bem, sem a ressurreição, a cruz apenas celebraria um martírio inútil. Há muito mais. Ao crucificar o Filho de Deus, Satanás assinou sua sentença de morte. Ele se desvencilhou da simpatia dos seres celestiais. No entanto, lemos em O Desejado de Todas as Nações, página 761, que Satanás ainda não foi destruído. Lembre-se, muitos cristãos acreditam que a expiação foi concluída na cruz. Bem, então Satanás deveria ter sido destruído, terminado e imediatamente começaríamos o reinado milenar. Contudo, Satanás não foi destruído. Os anjos nem mesmo então compreenderam tudo o que estava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deveriam ser revelados mais plenamente, e para o bem do homem, a existência de Satanás deve continuar. O homem, assim como os anjos, deve ver o contraste entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas. Ele, o homem, deve escolher a quem servirá, porque isso continuou por mais 2.000 anos. Os anjos precisavam de mais esclarecimentos, acredite ou não, e os seres humanos não entendiam basicamente nada sobre o que havia acontecido. E então Deus precisa dar a eles uma chance de decidir. Então aqui estamos no fim dos tempos. Como nos encaixamos em tudo isso pessoalmente? Em toda a Bíblia, Deus deixa bem claro que nada é mais importante em todo o universo do que ter sua reputação limpa e seu nome honrado. E é exatamente isso que Deus nos diz em Apocalipse capítulo 7. Jesus não retornará
até que Deus tenha um povo que faça da guarda do nome de Deus o propósito mais importante de suas vidas. Observe que eu não disse ir para o céu, guardando o nome de Deus. Por favor, abram Apocalipse 7 comigo. Apocalipse 7, versículos 1 a 3. Depois destas coisas, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi também outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em alta voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos em suas testas os servos do nosso Deus. Porque Deus está segurando os ventos de terror e destruição dos últimos dias. O povo de Deus não está pronto. Essa é a única resposta possível que podemos extrair deste texto. Segure o vento leste da loucura humana, ele diz. Por quê? O povo de Deus ainda não entendeu o propósito do Evangelho. Segure o vento oeste da fúria satânica até que o povo de Deus esteja pronto para cumprir sua última missão. Segure os ventos até que o povo de Deus esteja pronto para ser selado. Segure os ventos até que seu povo esteja pronto para que Deus os use em sua mensagem final para a geração final. Segure os ventos. Aqui embaixo, nos dias dos ventos retidos, somos nós. Deus está dizendo ao universo, quando escreve seu nome em nossas testas: escutem-nos, vocês podem confiar no que eles dizem. Posso dar-lhes o meu selo de aprovação. A qualidade está presente antes mesmo do nome aparecer. O que poderia ser mais maravilhoso, magnífico, do que ter o Pai Celestial escrevendo seu nome em nossas testas? Poderia haver algum privilégio maior em todo o universo do que esse? Por meio dessa assinatura, Deus está dizendo: aqui estão pessoas que deixaram meu Espírito Santo fazer seu trabalho, pessoas que refletem minha glória. Não tenho mais vergonha da forma como me representam, eles têm o meu selo de aprovação. Que selo é esse que deixa Satanás tão furioso? Maranata, página 200. Assim que o povo de Deus for selado em suas testas, não se trata de nenhum selo ou marca visível, mas sim de um estabelecimento na verdade, tanto intelectual quanto espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Assim que o povo de Deus estiver selado e pronto para o abalo, ele virá. Só isso. É tudo o que nos impede, assim como a segunda vinda de Cristo. É nos conformarmos com a verdade, vivê-la intelectual e experiencialmente, de modo que não possamos ser movidos a morrer antes de nos rebelarmos contra Deus de qualquer forma. Este é o momento em que os anjos e todo o universo não caído estão julgando se Deus é justo em seus julgamentos sobre os homens e mulheres que Ele está selando. Ele os selará por meio do seu Evangelho da graça ilimitada, graça poderosa, o suficiente para superar todas as tendências herdadas e cultivadas, e dizer não a Satanás para sempre. Bem, Satanás sabe o que está em jogo. E para evitar que isso aconteça, ele está nos oferecendo algumas mensagens muito atraentes hoje. Ele diz: exaltem a lei, coloquem-na no alto. É uma lei infinita, é uma lei sagrada, é uma lei perfeita. Está tão acima da realização humana que nenhum de nós jamais poderá esperar alcançá-la. É uma lei sagrada. E olhe para você. Mas não se preocupe, você não precisa guardar os mandamentos, porque Jesus os guardou para você. Sim, é uma lei sagrada, e Jesus cuidou disso. Ou você não pode guardar os mandamentos porque nasceu pecador. Você vive em carne pecaminosa, e sempre estará aquém. É assim que as coisas são. Mas, novamente, não se preocupe. Contanto que você se arrependa dos seus pecados, isso é tudo o que o Senhor requer. Porque Deus olha para o registro de Jesus no julgamento e não para o seu. Tudo ficará bem. E tem mais uma.
você nem deveria tentar guardar os mandamentos, porque se o fizer, será um legalista. O principal é ter um relacionamento com Jesus. Tudo isso é atraente, não é? Eles nos oferecem uma maneira mais fácil, uma maneira que conforta um pouco mais nossa natureza pecaminosa. Quando nos dizem, meus amigos, que é desnecessário ou impossível sermos vencedores, devemos nos lembrar de que alguém chamado Satanás está redefinindo e confundindo o plano da salvação. E João chama esse engano de vinho da Babilônia. Estamos bebendo dele? Satanás odeia o Evangelho eterno porque o propósito do Evangelho é reproduzir o caráter de Jesus. Fim de papo. É para isso que serve. E isso deixa Satanás furioso. Ele fica furioso quando as pessoas descobrem seus falsos evangelhos, que são, na verdade, o novo legalismo. Quando homens e mulheres pensam que podem ser salvos crendo em um ajuste legal nos livros do céu, sem um ajuste de caráter na terra, e então chamam isso de justificação pela fé, você sabe que está ouvindo o novo legalismo. Alguém consegue imaginar como será quando homens e mulheres acordarem na segunda ressurreição, gritando para seus pastores e mestres: vocês me disseram que a graça cobriu meus pecados e que o caráter não conta. Você me disse que minha certeza de salvação estava em crer que Jesus morreu por mim e que eu não poderia acrescentar nada ao que ele fez. Você me disse que fé mais nada era o caminho para evitar o legalismo. Você me disse que qualquer tentativa de adicionar obediência à fé seria legalismo. Você me disse que Ellen White não tinha autoridade teológica. Eu não quero estar no lado receptor desses gritos na segunda ressurreição. A boa notícia é que Jesus transforma as pessoas para que elas possam ser seladas com a aprovação de seu Pai. A fé de Jesus é o mesmo tipo de fé que o impediu de pecar. Essa é a fé de Jesus. E todo o céu está esperando para selar esse tipo de pessoa nestes últimos dias, antes que o vento sopre, antes que este mundo se transforme num hospício. Estamos bem ali, meus amigos. Estamos bem no limite deste período de tempo e precisamos entender claramente o que Deus está tentando fazer, o que Ele quer fazer. Precisamos fazer um ajuste de caráter, meus amigos. Precisamos fazer um ajuste de caráter. Se quisermos ser um povo selável, precisamos ouvir a ciência do bom viver, página 476. O Senhor não tem lugar em sua obra para aqueles que têm um desejo maior de ganhar a coroa do que de carregar a cruz. Ele quer homens que estejam mais interessados em cumprir seu dever do que em receber sua recompensa. Homens que sejam mais solícitos por princípios do que por promoção. Qual é a nossa motivação, meus irmãos e irmãs? É a cruz ou a coroa? É dever ou recompensa? É princípio ou promoção? Qual é a nossa motivação para servir ao Senhor? E se sou muito grato por isso não ser verdade, mas e se não houvesse um céu prometido a nós? Faríamos o serviço de Deus porque é certo? Por princípio. Ellen White caracteriza o evangelho popular como meramente uma forma de escapar do sofrimento em vez de uma libertação do pecado. Lúcifer, lembre-se, queria ser reintegrado aos privilégios do céu sem o caráter do céu. Era isso que ele queria. Será que hoje vemos o céu como uma fuga de um mundo difícil? Ou como a libertação definitiva do nosso próprio egoísmo? O que o céu realmente significa? Espero que seja a última opção para nós. Sim, precisamos nos preocupar com o desenvolvimento do caráter. Sim, precisamos nos preocupar com isso, mas também precisamos saber que nossa obediência amorosa e alegre honra a Deus, porque Deus está certo. Essa deve ser a nossa motivação. Temos a tendência de focar na salvação apenas como nossa própria felicidade e salvação. O que precisamos é enxergar o panorama geral, do começo ao fim, e entender o grande conflito em que nos encontramos. Eis o ponto. Estamos no centro do palco para todo o universo neste momento.
Somos as principais testemunhas de Deus, defendendo sua justiça, perdoando-nos com misericórdia e nos dando a oportunidade de viver e aprender como Cristo. Aqui vai uma pergunta. Não deveriam os habitantes perfeitos do céu ter a oportunidade de declarar com quem se sentiriam confortáveis vivendo pelo resto da eternidade? Não deveriam? Os habitantes do céu não deveriam ter voz ativa nesta questão? Quem poderia ser o vizinho de porta com quem eles ficariam felizes pelo resto da eternidade? A questão fundamental que Deus coloca diante do universo é esta: há poder suficiente no Evangelho do Reino para purificar grupos de pessoas de toda injustiça? É o seu poder. Eu me pergunto, meus amigos, se Jeremias capítulo 50, versículo 20, algum dia se cumprirá. Antes de dizerem sim levianamente, vamos ler Jeremias capítulo 50, versículo 20. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, busca-se a iniquidade de Israel e não há mais. E os pecados de Judá, e eles não serão encontrados. Isso algum dia será cumprido? Quando Deus, os anjos e o universo podem procurar os pecados do povo de Deus e não encontram nenhum? Essa é a maior ilusão do universo ou é um verdadeiro ensinamento da palavra de Deus? Agora, meus amigos, um último ponto importante. Considero que esta é a declaração mais incrível que já li sobre o assunto. Educação, página 264. Para destruir o pecado e suas consequências, Deus deu a sua melhor amada, e Ele a colocou em nosso poder, por meio da cooperação com Ele, para pôr fim a este cenário de miséria. Nós acreditamos nisso? Que Deus colocou em nosso poder decidir quando esta terra terminará a sua existência pecaminosa? Que Ele colocou em nosso poder decidir quando Jesus retornará a este mundo? Será que pensamos mais predestinacionistas do que qualquer um de nós gostaria de acreditar? Bem, Ele virá, aconteça o que acontecer. Não é disso que se trata o grande conflito do começo ao fim. É sempre uma questão de escolha, é sempre uma questão de decisão. Ele colocou em nosso poder pôr fim a esta cena de miséria. É por isso que você e eu somos importantes no plano de Deus. Ele está apostando seu universo na certeza de que esta geração, ou alguma geração, dirá sim 100% ao seu caminho, aceitará seu evangelho 100% e o deixará agir em suas vidas 100%. Satanás sabe o quanto depende do sucesso da última geração. Ele sabe e não se retirará silenciosamente para a noite. Encontrei esta declaração impressionante na coleção Spalding McGann, página 2. Enquanto as pragas caem, o bode expiatório está sendo levado embora. Ele luta arduamente para escapar, mas é segurado firmemente pela mão que o guia. Se ele conseguisse escapar, Israel perderia suas vidas. Eu vi que levaria tempo para levar o bode expiatório para a terra do esquecimento, depois que os pecados fossem colocados sobre sua cabeça. Veja, não acaba no fechamento da porta da graça. É quando as pragas estão caindo, é quando os pecados já estão sobre a cabeça de Satanás, e ele sabe o que está em jogo aqui, trava uma luta poderosa. Como ele vai escapar? Levando um de vocês a pecar, levando-me a pecar. É assim que ele escapa, porque então prova que as promessas de Deus não funcionam, que o selo de Deus é uma fraude, que a desobediência é tão real agora quanto era antes do fim do tempo da graça, e ele escapará. E o que acontece se ele escapar? Israel, esse é o povo de Deus, do começo ao fim, a última pessoa, Israel estará perdida. É isso que está em jogo na última geração. Esta não é uma questão menor. Mas estou tão feliz por aquela frase bem no meio, ele está firme na mão que o guia.
Ah, vou apostar tudo nessa promessa, porque o resto me parece bem deprimente. Satanás fará uma grande luta após o fim do tempo da graça para virar tudo de cabeça para baixo e vencer o grande conflito. Sou muito grato que as promessas digam que ele não fará isso, porque todas as evidências dos meus sentidos, da minha experiência e dos meus olhos dizem, sim, ele tem uma boa chance. E temos que acreditar no que Deus diz, não no que pensamos e no que vemos. Bem, um último capítulo na história, e não demora muito. Após o milênio, os ímpios são trazidos à vida. Vendo a vasta multidão de seus seguidores, Satanás se recupera da desesperança dos 1000 anos. E naquele momento crítico, bem acima da cidade, o trono de Deus, como uma vista panorâmica, toda a história dos enganos e rebeliões de Satanás, virá diante de todos os seres humanos que já viveram. Cada um, humano ou demoníaco, verá sua parte no grande drama. Cada um verá a misericórdia e a justiça de Deus. Lúcifer e seus anjos verão como eles resistiram a todas as tentativas de Deus de restaurá-los enquanto havia uma chance. Eles conscientemente escolheram o lado da rebelião. Eles enfrentaram as consequências. Ao final dos 1000 anos, meus amigos, dentro ou fora da cidade, ninguém escolheria mudar de lugar. Nenhuma. Assim, os que estão fora da cidade cobiçam a riqueza, a glória e a felicidade da cidade. Eles adorariam entrar, mas eles não conseguiam suportar a santidade e a felicidade do céu. O céu seria um inferno para eles. E eles não podiam trocar de lugar. E então Satanás, nas palavras de Ellen White, em Maranata 345, se curva e confessa a justiça de sua sentença. Diante dessa evidência panorâmica e de todo o universo, ele diz, sim, Deus me deu todas as vantagens. Ele me deu todos os humanos talentosos que pude encontrar e todos se voltaram contra ele. Além disso, Satanás será compelido a reconhecer que Deus pegou o menor exército possível, o mais fraco dos fracos, e venceu todas as hostes do céu. Paulo resume isso em 1 Coríntios 1. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as vis deste mundo. E Deus escolheu as desprezadas e as que não são para aniquilar as que são. E então Satanás vê em Maranata 345 que sua rebelião voluntária o incapacitou para o céu. E então Filipenses 2, versículo 10, se cumprirá que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja bem, por 7.000 anos, Satanás esteve conectado a um sistema de suporte de vida ao qual não tinha direito. Agora, por sua própria vontade, ele reconhece a justiça de Deus. A reconciliação está completa. A reconciliação está completa. Toda boca será calada e todas as hostes da rebelião ficarão sem palavras. O extermínio total do pecado, que no início teria trazido medo aos anjos e desonra a Deus, agora vindicará seu amor e estabelecerá sua honra perante o universo. Fé pela qual vivo, página 71. Você entende por que precisa demorar tanto? E então lembre-se de um último pensamento de despedida, um pensamento, como tudo isso vai acontecer. Lembra do que lemos? Isto de o desejado de todas as nações, 671, a honra de Deus, a honra de Cristo, está envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. É assim que Deus vence o grande conflito. Sim, a grande batalha foi travada no Calvário, mas há mais uma batalha a ser travada, e será na última geração. E a honra de Deus está tão em jogo agora quanto estava no Calvário. A honra de Deus está envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Ela o afirma em Signs of the Times, 25 de novembro de 1897. A honra de Cristo deve ser completa na perfeição do caráter do seu povo escolhido. O seu caráter é a glória dele revelada em você. Por que a sua honra? Porque não podemos nos aperfeiçoar, não podemos nos preparar para isso, não podemos suportar as pragas, não temos poder para levar esse bode expiatório ao deserto, mas Deus tem, e Ele pode fazer isso por meio do seu povo, e Ele fará isso por meio do seu povo. E Ele diz que minha honra está em jogo aqui, porque quando prometo algo, eu cumpro. A honra de Cristo deve permanecer completa na perfeição do caráter do seu povo escolhido, e essa é a sua glória revelada em vocês.
E agora mesmo, vocês e eu temos em nossas mãos quanto tempo Satanás tem para continuar nesta terra. Está bem aqui em nossas mãos. Não está no relógio lá, não vai ser decidido em Roma, não vai ser decidido em Washington, D.C., não vai ser decidido porque as constituições estão entrando em colapso, mesmo que isso esteja acontecendo diante dos nossos olhos. Vai ser decidido pelas suas decisões e pelas minhas. Você e eu temos em nossas mãos quanto tempo Satanás continuará a reinar nesta terra, e suas decisões não são apenas para a sua salvação. Elas são para a vindicação de Deus. E a honra de Deus está em jogo nas suas decisões. É assim que você é importante no plano de Deus. É assim que este movimento adventista do sétimo dia é importante no plano de Deus. É por isso que ele o chamou à existência. Ele não o chamou à existência para trazer 20, 30, 40 milhões de adventistas para o reino dos céus. Ele o chamou à existência para acabar com o domínio de Satanás neste planeta. E essa é a nossa única vocação. Ah, sim, queremos contar aos outros sobre o Evangelho, porque queremos que eles também vindiquem a Deus. Queremos que eles façam parte do lado vencedor, do processo vencedor. Mas o objetivo, o propósito e a missão do adventismo do sétimo dia estão em nossas mãos. Por quanto tempo Satanás continuará seu reinado nesta terra?